Hello everybody, how are you doing? Are you okay? So, I am teacher Camila. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, não preciso me apresentar, né? I'm a teacher, né? Of course, Camila. Bem-vindos alunos do Teacher Anderson para nossa aula. O que a gente vai fazer, guys? A gente vai fazer uma review. Pelo motivo dessa pandemia que a gente está passando, vocês não podem estar aqui. E como vocês já tiveram aula, a gente vai revisar alguns pontos por esse tempo que vocês ficaram parados. E para agora não deixar mais vocês sem aula. Estamos de volta, we are back. Nessa revisão, e pelas aulas serem online, vai ser um motivo muito legal, vai ser que vocês podem voltar à aula. Então, por exemplo, eu vou explicar algumas coisas aqui que vocês já viram. Algumas pessoas já sabem, outras nem tanto. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pausar e voltar ao que vocês estão vendo. O que vocês não entenderam, desculpa. Tá? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa review. Vou começar pela data, tá? Sempre importante, sempre falei pra vocês, sempre a gente coloca a data e tem uma certa regrinha pra pôr data. Hoje eu vou pôr direto, não vou explicar muita coisa, mas depois nas próximas aulas de revisão a gente vai vendo certinho por que é isso, por que é aquilo. Primeiro, pra gente colocar data em English, a gente primeiro põe o mês. Então nós estamos em August. August 3rd, 2020. Ok? Então a estrutura de data vai ser sempre assim. Primeiro mês, month first, dia, day e por último ano, year. E sempre no nosso dia a gente vai ter que pôr uma letrinha, né? 2 letrinhas. Cada letrinha significa uma posição dentro de um mês. Sempre primeiro, segundo e terceiro que as letrinhas vão mudar. Do 4 até o dia 20 vai ser outra letra e assim por diante. Mas depois eu volto para explicar isso. Alright? Que hoje não é essa a intenção. Hoje a gente vai falar de como a gente se cumprimenta, como que a gente se apresenta, o que a gente tem que fazer numa primeira introdução com o inglês. Aquelas coisinhas bem básicas. Então a gente vai começar pelos greetings. O que são os greetings? São aquelas palavrinhas que a gente usa para falar oi, tudo bem, ok? Então a gente tem hi e o hello. People, já vou começar lembrando a vocês disso. O H em English, ele tem um sonzinho super importante. Ele vai ter o som do nosso R. Alright? Então toda vez que vocês verem H, faz o som do nosso R. Hi, hello. Em English o H ele tem som, tá? É o som do nosso R. Quando aparecer uma palavrinha com o nosso R, vocês têm que falar aquele R de interior. De Piracicaba, de Sorocaba, de qualquer lugar que seja interior, tá? Então, por exemplo, cor vermelha. Tem várias pessoas que falam, né? My blouse. Head. Só que se eu falar head, eu falo isso aqui. Isso aqui significa cabeça. Essa cor aqui, ela é red. Red, tá? Que é o vermelho. Então, esse é o certo. Então, H, R, R. Ok? Então, vamos lá. Greetings, hi, hello. Se você tá num lugar e chega de manhãzinha, você é muito educado, que é super importante. Você vai falar good morning. E nada de colocar good, ok? Aqui no Brasil a gente não tem sílaba, nós não temos sílabas que terminam em consoante. Então o que a gente faz? O inglês tem várias, a gente vai e coloca um i, né? Então, por exemplo, good, a gente aprendeu a falar good. Dog, a gente não fala dog, fala dog, né? Hot dog, nossa, é muito feio. Então a gente tem que fazer um som seco, aquele som lá do interior, lá do Ceará lá. Então a gente fala good, good. Não good. Olha a minha boca a diferença quando eu falo good e quando eu falo good, good. Nem se mexe, né? Então, o certo é falar good morning, good morning. Se você chegar num lugar e estiver à tarde, vocês vão falar good afternoon. Good afternoon. Se você chegar em um lugar e estiver tarde para noite, good night. No. A gente vai falar good evening. Good evening.
ok? Então isso é o que a gente fala nos períodos do dia. Se tiver de manhãzinha, good morning, até meio-dia. Good morning. Do meio-dia até umas 5 horas, good afternoon. Das 5 para cima e a gente encontrar com alguém, good evening. Por isso que se fala greetings, cumprimentos. Aí a gente sempre vai fazer uma pergunta básica. How are you doing? How are you doing? Aqui a gente tem 3 pegadinhas. How, som do R, né? Nada de are. Aqui a gente faz o contrário. Aqui a gente termina com uma vogal, mas a gente engole ela. Então a gente só fala aquela que a gente respira. Are. How are you doing? Ali tem uma consoante que a gente não vai pronunciar, ela que é o G. A gente engole ela. Então vai ficar how are you doing? A gente para aqui, ó. Ela tem que estar aqui, mas o som é só até aqui. Ok? Vai ter pessoas que vai chegar pra você e vai falar assim, ó. Hello, good morning, how are you? Não vai falar o doing, tá errado? Não. Tá? Vai ter pessoas que vai chegar pra você e vai falar hello, good morning, how are you doing? People, é a mesma coisa. Ok? Não se apavorem se caso chegar lá a pessoa how are you doing? Nossa, a teacher não explicou how are you doing, meu Deus, o que significa essa pergunta? É a mesma coisa que how are you. E vocês já sabem disso, lembra? Isso aqui é só um review. Como é que a gente responde essa question aqui? Respostas positivas. I'm fine. I'm fine, thanks. I'm very well. Estou muito bem. I'm good. I'm good. Também pode responder. O I'm good é mais usado que I'm fine, para vocês terem uma ideia lá fora. Então, chegar alguém para você, how are you doing? Good. Às vezes eles nem falam I am, só good. How are you doing? I'm good. E I'm very good. I'm pretty good. Tipo, estou muito bem. Hoje é segunda-feira, começa tudo de novo. I'm pretty good. Geralmente quem é de idade, pode perceber. Senhorzinho de idade que é bem humorado. Você pergunta para ele, e aí, como você tá? Nossa, tô muito bem. Gente de idade que tem esse alto astral para responder how are you doing pra gente. Então, ó, respostas positivas. I'm fine. I'm. Nada de I am aqui, tá? I am é só quando aparecer isso aqui, ó. I am. Fiz assim, I'm. I'm fine. I'm very well. I'm good. I'm good, I'm good, I'm great. I'm pretty good. Respostas negativas para o how are you doing? Ah, você está conversando com seu amigo. Ah, estou conversando com a minha mãe. Estou conversando com meu pai. Aí seu pai chega, how are you doing? Ah, hoje eu não estou muito bem, não. Então a gente vai colocar I am not okay. I am not good. I am feeling blue. I am bad. I'm bad. Não, vamos colocar I am sad. Ok? Então, respostas negativas. I'm not okay. I'm not good. I'm feeling blue. Nossa, teacher, mas blue não é azul? É. Só que isso é uma expressão em English. Significa que você tá triste, tá? Então, se a pessoa virar pra você depois que você pergunta how are you doing? I'm feeling blue. Tipo, estou me sentindo azul. Estou me sentindo triste. É a mesma coisa que você falasse aqui, ó. I'm sad. Ok? E outra coisa. Não se fala blue, tá? Blue. Blue. Então, assim que a gente responde o how are you doing. Positivas, I'm fine, I'm very well, I'm good, I'm pretty good. Negative, positive answers. Negative answers, I'm not okay, I'm not good, I'm feeling blue, I'm feeling sad. Right?
Vamos para os nossos farewells. O que são os farewells? Lembram? O que são os farewells? Farewells é como a gente se despede, é a nossa despedida. Aqui é quando a gente se encontra, a gente já conversou um assunto e a gente vai se despedir. Então a gente tem os farewells. Vai se despedir? Bye bye. Goodbye. Good night. Aqui, guys, que entra o good night. Ok? Por que o good night não entra lá? É errado a gente falar good night quando a gente está chegando e a gente encontra alguém. O certo é isso à noite, tá? Vocês podem prestar atenção. Vocês que gostam de assistir seriado ou filmes, quando as mães vão pôr os filhos para dormir, elas falam good night, que elas estão se despedindo ali e estão desejando uma boa noite. Quando você encontra com alguém à noite, aí é good evening. Vai falar bye bye, goodbye, fala good night. À noite. Quando vai falar de manhã é good morning, tá? Não vai me falar good night despedindo de manhã, não, que é errado, tá? The good night é despedindo à noite. Tá, bye, goodbye. Aí vocês vão falar see you, que é um até mais. See you later. Ai, gente, eu adoro falar essa palavrinha, later. Vocês acham tão difícil, mas eu acho tão fácil. Sobe a língua e desce a língua. Later, later. See you later. É um até mais tarde, tá? Então, por exemplo, vem alguém no camp, um americano, chega um Will Smith, por exemplo, chega aqui no camp, aí vocês vão se despedir do Will Smith. Aí faz de conta que ele vai voltar mais tarde, que ele esqueceu de trazer o documento do filho dele. Daí, então tá bom, então eu vou trazer meu documento mais tarde. Lógico, ele vai te falar tudo isso em inglês. Aí você vai falar pra ele, see you later, porque ele vai voltar, aquele dia. Então, até mais tarde. E se caso o Will Smith for voltar amanhã, vocês vão falar pra ele, see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Como ele acabou? Se for, por exemplo, de manhãzinha ou até um comecinho de tarde, vocês podem falar isso aqui também, ó. Have a nice day. Isso aqui é uma forma bem educada também de falar para a pessoa para ela ter um bom dia. Have a nice day. Então vocês podem falar bye, goodbye, ou outro, tá? See you, aqui tanto faz se você vai ver ele amanhã, mais tarde. See you later, se você for ver ele mais tarde. See you tomorrow, se for ver amanhã. Have a nice day, tenha um bom dia. Se você falar isso para alguém, ela vai ter que te responder de volta. The same to you. Se alguém falar para você, have a nice day, vocês têm que responder, the same to you. Ok? Você está voltando ali a resposta para ela, the same to you. Então, isso daqui são os nossos farewells, são as despedidas. Então, a gente aprendeu, a gente revisou as chegadas, né? Os greetings. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, how are you doing? Como se respondeu, how are you doing? I'm fine, I'm okay. E aqui os farewells, que são as despedidas. Bye bye, goodbye, good night, see you later, see you tomorrow, have a nice day, the same to you. Agora a gente vai ver estrutura de nome, tá? Como que a gente monta a estrutura de nome? Porque vai chegar a pessoa aqui, você vai ter que perguntar o nome dela. Você vai ter que anotar o nome inteiro, ou às vezes o primeiro nome, ou às vezes só o último nome. E como que a gente chama, que nem nós aqui do campo chamamos a senhora Sônia, né? Como a gente se refere a uma pessoa? Vamos falar sobre isso agora. So, vamos começar por aquela question que vocês sabem desde baby, quando vocês saíram da barriga da mãe de vocês. What is your name? Né?
Só que assim, a gente aprende meio que abrasileirado o negócio. A gente fala, what is your name? Tem pessoas que falam name, pelo jeito que fala o português. Mas o certo é, what is your name? Tira o E daqui. Name. Faz só o sonzinho do M. Name. Mais rapidinho ainda, what is? Parece que tem um R aqui. What is your name? What is your name? Aí a gente responde, my name is Camila. Só que eu não tenho só o Camila no name, eu tenho o nome inteiro. Então o nosso nome inteiro, a gente vai falar que é o nosso full name. Então se eu for perguntar para a pessoa, what is your full name? Tudo que é full, é tudo que é cheio, completo. Full name. Então, ele é o meu nome completo. Camila da Silva Galan. Ok? Aí a gente tem o first name, que é o meu primeiro nome. Camila. E o meu last name, que é o meu sobrenome, tá? Se a gente for traduzir o pezinho da letra, vai ficar último nome, que é uma das coisas mais importantes que é no inglês. O last name, que é o sobrenome, é mais importante que o first name, in English, ok? Porque eles vão chamar você pelo seu último nome, não pelo primeiro, alright? Então, last name, Galan. O da Silva não entra, tá? Ele não é nada, ele vai ficar ali de enfeite só. Quando vocês vão se referir a um senhor ou uma senhora, por exemplo, chegam os pais de alunos aqui. Aí, de repente, chega o pai de um aluno lá dos Estados Unidos. Quando for um homem, boy, vocês vão se referir a ele como Mr. Mr. Quando for uma senhora, Mr. Ok? Então, tem a família Smith, por exemplo. É o único sobrenome que vem na minha cabeça é esse, Smith. Então, se a gente colocar Mr. Smith, a gente sabe que é o pai, que é o senhor Smith. Mr. Smith, que tem o Szinho aqui, ó, Mr., é a senhora Smith. Então, a gente sabe que é a mãe, tá? Aí, se vocês quiserem saber o nome inteiro, vocês vão pedir, oh, Mr. Smith, what is your full name? Aí, o senhor Smith vai falar, John Taylor Smith. Ah, Mr. Smith, what is your full name? It's Mary Julie Smith. Ok? Então é a família Smith. Então, Mr. Smith e a Mr. Smith. É assim que vocês vão se falar com eles, se dirigir a eles. Então, a senhora Sônia, certo? Em inglês é falar, não é nem senhora Sônia, não é nem falar Mr. Sônia. A gente tem que pegar o last name dela, sabe, Tati? Cici. Mr. Cici. Ok? Mr. Cici e chamar ela assim, porque a gente impõe muito respeito. Por que é muito mais fácil a gente falar pelo last name do que pelo first name? Vocês concordam comigo que quantas Camilas existem no planeta? João, quantos Joãos existem no planeta? Maria, quantas Marias? Patrícia, Caroline, Maria Carolina, tem muito. Só que Galan só tem eu. Então é mais fácil me chamar pelo Galan, a Mr. Galan, do que Mr. Camila. Então quando você, principalmente para procurar documento, é muito mais fácil você achar uma pessoa pelo último nome dela, que é diferente, do que pelo first name, que tem vários, Carlos. Então, por exemplo, Carlos Antônio Fagundes. Vai lá pelo Fagundes. Só que daí tem um truquezinho. Quando vocês forem pegar nome de pessoas estrangeiras, ou numa empresa, por exemplo, numa Toyota, numa John Deere, na Agritech, não sei, de repente chega um americano lá, eles te dão uma folha para você preencher o nome da pessoa, vocês têm duas formas para preencher. Ou assim, vai estar lá,
Só que o last name vai estar em cima. Lembra que eu falei que ele é o mais importante? Então ele vai estar em cima. O first name vai estar embaixo. Então vocês vão colocar, por exemplo, vamos pegar o Mr. Smith ali. Last name, vocês vão pôr Smith. First name, vão pôr o John. Acabou. Se caso você tivesse no panfletinho para vocês preencherem, name, preencher, tá, people? Não speaking. Escrever, write. Só assim, name. Não tem first name, não tem last name. Tá lá. Vocês têm que preencher dessa forma. Lembra o que é o mais importante em English? Last name. Então vocês vão pôr a primeira coisa. Smith, coma, que é vírgula em English. Smith, coma. Aí vocês vão começar a colocar o nome dele do começo. John Taylor. E acabou. A gente inverte, faz o contrário, tá? Smith, John Taylor, acabou. Ok? Isso aqui para escrever. Então, chegar alguém americano aqui, vocês vão cumprimentar. Hi. Vão falar um good morning, good afternoon, good evening. How are you doing? Vão perguntar o nome. E vão escrever o nome. Ah, o que o senhor deseja? A gente vai aprender isso. Ah, eu queria falar com a senhora Sônia. Ou com a senhora Tatiana. Ou com a senhora Fátima. Aí vocês vão perguntar, what is your name? Vão colocar o nome lá. Tá bom? Então essa é a estrutura que vocês precisam de nome, pra gente revisar o de hoje. Conhecer, responder o how are you doing, despedida e estrutura de nome, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Bye bye, guys. See you!